Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 88. Prosseguindo com nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de nos debruçarmos sobre o livro 7º, capítulos ou entradas 49 a 53. Como sempre, a tradução de que faremos uso é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar aquilo que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do trecho em questão, que é feita aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tinha a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 49. Considerando os acontecimentos de outrora, as transformações dos impérios, podemos prever os acontecimentos futuros. Com efeito, serão semelhantes aos passados e não poderão afastar-se do ritmo das coisas presentes. É, pois, indiferente assistir ao curso da vida durante 40 anos ou durante 10.000. Porque, enfim, que verás tu neste último caso, além do que já viste no primeiro? Marco Aurélio coloca aqui de si para si a estabilidade psicológica dos seres humanos, uma certa recorrência ou recursividade de fenômenos políticos que nós podemos apreender ao lermos a história, sobretudo as tais transformações dos impérios, das soberanias. Os impérios nascem, crescem, se fortificam e morrem. E nunca houve nenhuma exceção a esta lei universal. Então, hoje nós vivemos sob um império, que é o Império Norte-Americano, dos Estados Unidos, e ele também passará. Ele também entrará em decadência, passará e será suplantado por alguma outra forma política de algum outro lugar, que também, por sua vez, poderá fenecer e sumir. Claro, hoje nós temos a possibilidade de destruir a vida na Terra, pelo menos a vida humana, né, por meio dos nossos arsenais atômicos, mas, claro, se tudo continuar sem esta intervenção nefasta, nós observaremos também no futuro a mesma dinâmica que já vimos no passado. De modo que, ao observarmos a história, sobretudo política, das civilizações humanas, notamos as mesmas coisas, as mesmas paixões, as mesmas disposições, as mesmas ambições, as mesmas tragédias, coisas sempre muito semelhantes se repetindo, recorrendo, aparecendo novamente. Quer se instruir quanto ao presente, quanto ao futuro, leia a história do passado. Considerando os acontecimentos de outrora, de antigamente, as transformações dos impérios, hegemonion metabolas, a metabolé própria dos impérios, a transformação das soberanias, né? Veja-se que to hegemonicon, nossa mente diretora, nossa mente hegemônica, nossa mente que controla nossos movimentos interiores e que é racional, está aqui tendo como correspondente político a ideia de hegemonia, né? Então podemos prever os acontecimentos futuros. Com efeito, serão semelhantes aos passados e não poderão afastar-se do ritmo das coisas presentes. Há algo que se pode observar aqui, que é o domínio da tecnologia tendo modificado muito o panorama mundial, sobretudo nos últimos 200 anos. Ele não modificou a psicologia humana, nem modificou o ser humano do ponto de vista moral, de modo que, se há uma evolução da técnica, se há uma evolução dos dispositivos de que nos utilizamos, se há uma evolução de tudo isso, não se nota a mesma evolução psicológica e nem mesmo moral por parte dos seres humanos. Então as mesmas disposições, as mesmas paixões, as mesmas ambições e as mesmas tragédias colocadas em nova perspectiva é que se observam. É, pois, indiferente assistir ao curso da vida durante 40 anos
ou durante 10.000. Se você vive 40 anos, já observou tudo o que importa a respeito da vida. Se você vier a viver 10.000 anos, isso não é dado a nenhum ser humano, evidentemente, você observará as mesmas coisas. Tudo se repete, coisas semelhantes voltam a acontecer, há uma recursividade na história, portanto, você não deve desejar viver muito mais do que um ser humano normal é capaz de viver. Não deseje viver 10.000 anos, porque o seu tédio com a realidade será ainda maior. É o que Marco Aurélio diz de si para si, e nos diz também nós que fazemos a leitura das meditações. Porque, enfim, que verás tu neste último caso, no caso de vires a viver mais de 10.000 anos, além do que já viste no primeiro. Então as mesmas coisas se produzirão, os impérios nascerão, se tornarão soberbos e cairão sob o peso da sua própria grandeza, e outros impérios surgirão, e tudo isso continuará recorrendo e continuará acontecendo. Portanto, por maior que seja a nossa curiosidade, devemos compreender que vivemos a quantidade de tempo suficiente para um ser humano entender como as coisas são, pelo menos no seu aspecto mais geral. 50. Aqui nós temos um verso de Eurípides, melhor dizendo, alguns versos de Eurípides, 3, que são fragmentos de uma obra que não chegou até nós, de uma tragédia, provavelmente intitulada Crisipo. Esse Crisipo nada tem a ver com o terceiro diretor da escola estoica, visto que o Crisipo estoico nasceu depois de Eurípides. Diz Eurípides na sua obra: o que nasceu da terra, para a terra voltará. O que teve origem celeste, de novo entrará na esfera dos céus. Ou dissolução das combinações atômicas, aqui é Marco Aurélio conversando consigo mesmo, e qualquer dispersão análoga dos elementos sensíveis. Nós temos aqui nos versos de Eurípides uma teoria a respeito do fim das coisas que aparece em muitas culturas e é articulada de maneiras semelhantes em outras tradições e por outros autores. Esta ideia de que aquilo que veio da Terra retornará à Terra, e de que aquilo que tem origem celeste, etérea, voltará ao éter, às esferas dos céus, reaparece em muitas outras tradições, em autores diversos. E é algo que está em consonância com o que os estoicos acreditavam, porque nós que somos humani, portanto, feitos de um material muito semelhante ao humus da terra, estamos destinados a ser engolfados novamente pela terra quando haverá o nosso enterro provável. A cremação também nos devolve à terra sob a forma de pó. Então, este pó de que nós somos feitos, para citar o Eclesiastes bíblico, retornará à sua origem. E aquilo que tem uma origem celeste, aquilo que é mais sutil, que pode ser a alma, sendo ela incorpórea ou não, retornará a esse recesso mais sutil ou incorpóreo, voltará a essas esferas etéreas, segundo a crença dos estoicos e de outros gregos, de outros indivíduos pertencentes à cultura grega. Essa volta, essa reincorporação, por assim dizer, em uma anima mundi, em uma alma universal, era uma possibilidade que os estoicos postulavam, embora não batessem o martelo. E aqui nós vemos que Marco Aurélio considera, como em outros pontos das suas meditações, a outra possibilidade, a possibilidade de Demócrito e dos epicuristas. Ou então haverá a dissolução, a diálisis, dos entrelaçamentos atômicos, das ligações entre os átomos, entre esses elementos irredutíveis da matéria, ou simplesmente haverá uma perda por meio dessa dissolução do que nos mantém coesos, ou qualquer dispersão, perda análoga dos elementos que são insensíveis, dos elementos que não contêm nenhum traço de sensibilidade anímica, de sensibilidade da psique, da alma.
Então, ou nós retornaremos à natureza, por assim dizer, ou simplesmente seremos decompostos e aquilo que nós somos se perderá, mas evidentemente, hoje nós sabemos, se perderá para uma renovação da própria natureza. Hoje em dia seria necessário colocar as coisas nessa chave, porque as coisas voltam à natureza. O corpo morto se torna um elemento em decomposição que se transformará em outras coisas. Aqui elementos, no plural stoicheia, são elementos em que a matéria é decomponível, é um termo usado na física, sobretudo de outras escolas, e eles são insensíveis, impassíveis, eles não estão imbuídos de psique, de alma, de um elemento que seja estimulável pelos sentidos. Então, ou há uma perda, e os epicuristas estão certos, ou há um retorno às nossas origens, os estoicos e outros estariam aí certos, ou qualquer outra possibilidade, se Marco Aurélio tivesse contato com elas, por exemplo, ou haverá reencarnação, ou haverá vida após a morte, e Marco Aurélio insistiria, caso viesse a considerar essas possibilidades, no seguinte: nossa responsabilidade moral, não importando qual seja o destino do nosso corpo e ou da nossa alma, permanece a mesma. Nós temos o mesmo dever, não importando qual seja a constituição da realidade última, não importando quais sejam os resultados, as consequências da morte. Muito interessante esta maneira de ver. Novamente comparece aqui o dilema que Marco Aurélio resolve por meio de uma ética superior. Nossa responsabilidade moral, nossa responsabilidade frente a nossos semelhantes não se altera, não importando qual seja o nosso destino, o nosso paradeiro último. Em 51 nós temos duas citações. A primeira delas é encontrável em outra obra de Eurípides, As Suplicantes, uma tragédia. Diz o seguinte: por meio de iguarias, filtros, encantações, querem desviar a corrente para não morrerem. É uma citação que será contraposta e mesmo ironizada por algo que está mais em conformidade com o pensamento estoico, que é esta segunda citação, de autor desconhecido. Pode ser de Eurípides? Pode, mas não aparece em outros escritores da antiguidade, atribuída a Eurípides para que nós possamos bater o martelo quanto à autoria. Portanto, autor desconhecido. Esta citação, que se contrapõe à primeira, aqui a ela justaposta, diz o seguinte: devemos suportar o que os deuses nos mandam sem chorarmos sobre os nossos males, muito mais conforme ao espírito estoico. Devemos suportar mais, literalmente, o vento que os deuses nos mandam. O vento que faz, evidentemente, tudo tremer, tudo trepidar, sem chorarmos sobre os nossos males, sem lamentações. As lamentações, do ponto de vista estoico, não são apenas inúteis, não são apenas contraproducentes, não são apenas uma perda de tempo, mas uma manifestação de impiedade. Aquele que se lamenta, de uma certa maneira, esteja ou não consciente disso, acredita-se especial, acredita-se alguém a quem o mal não deveria atingir. E esta citação ironiza a primeira, em que estamos falando de pessoas que, por meio de iguarias, de comidas, de filtros, de poções ou de encantações, de mantras, de fórmulas, de mandingas, etc., etc., querem desviar a corrente para não morrerem, querem que a natureza se dobre às suas aspirações, se dobre às suas vontades para não morrerem, querem evitar a morte por meio de algum expediente desse tipo. Isto é uma impiedade em termos estoicos, porque nós devemos compreender que estamos sujeitos a leis naturais, a um nexo infindável e quase indeslindável de causas e consequências, a que não podemos fugir, e, portanto, este tipo de expediente, de recurso, não funciona, é só uma perda de tempo, é só algo em que nós insistimos por questões psicológicas.
essas iguarias, essas poções, essas encantações, esse recurso à magia, não muda a constituição das coisas, não muda a constituição da realidade, não muda as leis naturais. Aquilo que nos está destinado, tenhamos qualquer que seja a opinião a respeito disso. E qual é a melhor alternativa para o ser humano? Aquela de aceitar o que o destino nos prescreve, o que o destino nos impõe. Então, suportar o que os deuses mandam, o vento que eles nos mandam, as borrascas que eles nos preparam, sem chorar, sem lamentar-se, é algo mais piedoso, mais conforme à constituição humana, a de um ser humano digno, do que querer, por meio de algum tipo de expediente, que as tempestades não se abatam sobre nós, que acontecimentos ruins não nos surpreendam. Aliás, para que eles não nos surpreendam, ou para que a surpresa seja diminuída, é bastante recomendável aquele exercício de prever as coisas ruins que possam acontecer. Nós não escolhemos o que nos acontece, nós não escolhemos as circunstâncias em que estamos metidos, nós não escolhemos a família em que vamos nascer, nós não escolhemos os filhos que vamos ter, muitas vezes não escolhemos os rumos que o trabalho em que entramos vai tomar, não escolhemos o país em que nascemos e muitas vezes não escolhemos as circunstâncias que acabam vigendo no país para qual fomos, né? O que nós escolhemos é como reagimos a todas essas coisas. Se reagimos com coragem, com confiança, com dignidade, ou se reagimos de maneira covarde, lamuriosa e indigna. 52. É mais hábil na luta, mas não mais dedicado ao interesse comum, nem mais modesto, nem mais sereno perante os acontecimentos, nem mais indulgente para os erros do próximo. Aqui nós não temos o contexto, mas é evidente que Marco Aurélio está se comparando a alguém que era melhor lutador que ele, que era mais habilidoso do que ele na luta, provavelmente mais forte fisicamente. Trata-se de alguém que tem essa característica superior, mas não se trata de alguém que tenha atributos interiores maiores ou melhores. Existem habilidades humanas que podem ser prezadas, ser bom lutador, ser eloquente, ser rico e ter o talento para enriquecer, por exemplo, mas isso não faz dessas pessoas indivíduos melhores do que outros. São habilidades que essas pessoas têm, e elas, evidentemente, precisam manifestar essas habilidades na sua vida, porque faz parte de suas naturezas, mas isso não torna essas pessoas exatamente melhores. Um pensamento parecido com este está no manual de Epicteto, aqui na tradução de Dinucci e Julian, e diz o seguinte, manual 44. Estes argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Mas antes estes são consistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu, logo minha eloquência é maior do que a tua. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência, e nem a habilidade na luta, e nem, enfim, a habilidade de convencimento, e nem a habilidade política. Todas essas habilidades nada dizem acerca do caráter do indivíduo. Elas importam para o caráter do indivíduo quando bem usadas, quando bem empregadas, quando aplicadas segundo ditames éticos. Do contrário, elas podem ser a perdição de um indivíduo. É mais hábil na luta, mas não melhor, mas não mais dedicado ao interesse comum. Aparece aqui um termo comparativo, uma forma comparativa do adjetivo koinonikos, isto é, não mais gregário, sociável, mas dado à justiça que se busca por meio das relações humanas, ou que se deveria buscar, nem mais modesto, ou circunspecto, ou pundonoroso, ou honrado, porque o termo que aparece aqui é um comparativo de eidemon, né, que tem a aidos, isto é,
pudor, senso de honorabilidade, decência, circunspecção, discrição, etc., etc., nem mais sereno perante os acontecimentos. O termo que aparece aqui sob forma comparativa vem de eutactos, quer dizer, bem comportado, bem ordenado, bem arranjado perante as coisas que acontecem, nem mais indulgente para com os erros do próximo. Estes outros atributos, estes outros predicados é que mostram a superioridade de alguém face a outra pessoa. Se é alguém que busca o interesse comum, se é alguém que tem a honra, a discrição no seu interior, se é alguém que se mantém de maneira serena e bem arranjada, bem ordenada perante acontecimentos que talvez sejam infaustos, se é alguém que é indulgente para com os erros ou com os desprezos que vêm de outras pessoas. Isso sim são dados que mostram a superioridade de caráter e não uma habilidade guerreira, uma habilidade marcial apenas. 53, por fim, quando se pode executar uma obra segundo a razão comum aos deuses e aos homens, nada há que temer. Pois, se consegues atingir um fim útil por meio de uma ação bem conduzida e executada em harmonia com a tua constituição, então não deves recear coisa alguma. Se você segue a natureza, se você segue o que a natureza lhe prescreve, se você pode executar uma obra segundo a razão que é comum a nós, seres humanos, e também aos deuses, segundo esse logos que está no âmago do cosmos, não há o que temer. Ah, mas quais serão as consequências desta minha ação que é impopular? Muito provavelmente as pessoas ficarão contra você. Mas não há o que temer. Por quê? Você deve se apegar justamente, em termos estoicos, segundo o entendimento que eles faziam, à ação em si. Essa ação será o seu pagamento. A ação boa, a ação virtuosa, é o pagamento de si própria. Não busque as outras coisas. Estes resultados, estes efeitos, dizem respeito à administração das coisas por parte de uma inteligência divina, ou por parte de leis naturais imutáveis, inexoráveis, e que muitas vezes não são nem mesmo compreendidas por nós. Os resultados das nossas ações nem sempre são previsíveis, nem sempre as ações que tomamos têm o resultado que nós prevíamos que tivessem. Isso não quer dizer que nós devemos nos condenar, ou que nós devamos nos condenar à imobilidade, não fazer nada. Então não tema agir bem. Não tema agir bem. Se você pode executar uma obra segundo a razão comum aos deuses e aos homens, nada há que temer. Pois, se consegues atingir um fim útil por meio de uma ação bem conduzida e executada em harmonia com a tua constituição, se você consegue cumprir a sua própria natureza por meio dessa ação que você empreende, então não deves recear coisa alguma. Por que você não deve temer nada, segundo os estoicos? Vejam, isso é muito difícil. Você não deve temer nada se estiver no caminho da razão, no caminho da virtude, no caminho da serenidade. Por quê? Você tomará medidas, você tomará atitudes que estão em acordo com isso que você vem buscando. O que venha a acontecer a partir daí é problema dos deuses, por assim dizer, ou da sociedade em que você está, ou do meio em que você vive. Não problemas seus. Você agiu bem, você buscou a justiça, você buscou ajudar o próximo, você agiu da maneira mais racional possível. Os resultados dessa ação ou dessas ações não dizem respeito a você propriamente. Ou eles dizem respeito a você apenas dentro de uma certa medida. As consequências muitas vezes extrapolam, né, o escopo inicial da própria razão. Então não tema se está agindo bem. Não tenha medo se você age bem, age com justiça, procura a virtude por meio das suas ações. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas entradas. Nós continuamos o PL MMA em outro vídeo. Um abraço, tchau, até mais.